Seja muito bem-vindo para esse culto hoje. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, que a graça de Jesus Cristo e que o amor de Deus possa estar conduzindo essa palavra hoje, esse culto de celebração que nós vamos fazer ao Senhor. Eu quero dar boas-vindas a você e dizer que Jesus Cristo tem se manifestado nas nossas vidas de uma forma poderosa. Que sejam muito bem-vindos. Irmãos, vamos estar louvando agora, vamos entrar na presença dEle, estar quebrantado na presença dEle. Eu acredito que o mais interessante da vida de Jesus é a mensagem que a cruz tem. A mensagem que Ele traz, o que significa a cruz para nós. Que nesse dia nós venhamos entender o que é a mensagem da cruz. Que nós venhamos olhar para a cruz e venhamos entender que foi por amor que Ele veio até nós. Amém? Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Merecida vida, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. pela cruz, Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, você pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Diga pela cruz. pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, me chamou Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, amém.
Que nós venhamos construir a nossa vida nele. Amém, igreja? Que ele venha ser o nosso fundamento nesses momentos tão difíceis, para que assim nós não sejamos abalados. Amém? Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Nosso fundamento, que nós venhamos construir em Ti, que nós não venhamos ser abalados, pois somente o Senhor não falha e não nos decepciona, que nós venhamos nos construir e nos fundamentar em Ti, Pai, nesses momentos difíceis, que nós estejamos com o Senhor e nada mais, amém? Declare: eu vou construir. Confia.
Estamos agora na hora dos dízimos e as ofertas. Sabe, eu hoje estava me lembrando de logo no início da minha conversão, teve um antigo crente, um homem que era rico, não tão rico, mas tinha uma classe média alta, tinha um emprego muito, muito sólido, com muito dinheiro. E quando ele soube que eu me converti, ele me conhecia desde menino e achou pouco provável que eu pudesse ser um crente. E ele então me fez uma pergunta. Eu estava assim, talvez 1 ano e pouco de convertido, e eu já tinha experimentado uma bênção muito grande, grandes bênçãos sobre o dízimo e oferta. Deus tinha me feito compreender completamente que esta era uma obediência na palavra e que toda aquela teologia que depois, ao longo do tempo, depois eu como crente, fui vendo para que as pessoas, eu fui compreendendo depois que as pessoas queriam encontrar na palavra a desobrigação de dar o dízimo e a oferta, como se aquilo fosse uma obrigação, mas não uma forma de adoração ao Senhor, de obediência da palavra na sua inteireza, incluindo o dízimo e a oferta. Esse princípio que Jesus muitas vezes usou de semeadura é um princípio que eu tenho experimentado na minha vida e tenho crido e tenho visto muitos testemunhos dessa forma. Então eu não quero entrar nessa discussão teológica e inócua de que o dízimo é para o Velho Testamento, não é para o Novo. Sabe, esse tipo de discussão e essa pergunta que esse crente fez para mim mostrou isso, me alertou, me assustou até. Ele fez uma pergunta assim: você dá o dízimo? Naquela época eu era assalariado, eu não era um executivo, e ele era também um executivo assalariado. E ele me perguntou: você dá o dízimo do bruto ou do líquido? E eu, num primeiro momento, não entendi a pergunta, mas o que quer dizer isso? Não, do que sobra para você ou do bruto, que você está lá no seu olerite ou no seu recibo de pagamento? Eu falei: eu dou do bruto. Mas por quê? Porque sai daquele meu salário o pagamento do imposto, que é descontado, sai daquele salário o pagamento de eventuais outros benefícios. Então, e eu vou te falar uma coisa, eu dou mais do que os 10% do bruto, porque eu dou também daquele salário ofertas alçadas, ofertas para pessoas que Deus vai me levantando, e eu aprendi que isso aí é uma semeadura, e quanto mais eu semeio, mais, porque Ele é que me dá a semente, então eu semeio para voltar mais para mim. E ele ficou me olhando, e eu então queria falar para vocês dessa passagem de Lamentações, no capítulo 3, para ver versículo 21 em diante. Aqui tem uma tradução que eu queria salientar, diferente dessa daqui. Aqui no capítulo 3, Lamentações de Jeremias, no versículo 21, diz assim, nessa tradução: disso me recordarei no meu coração, ponto e vírgula, por isso tenho esperança. Existe uma outra tradução que eu acho melhor que essa, que diz isso aqui: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, eu quero ler aqui até o versículo 26, do 21 a 20, do 22 em diante, 26, para destacar 3 coisas que o profeta Jeremias identificou no Senhor. Primeiro, no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Em outra passagem, nós sabemos que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, todo dia, quando você levanta, Deus renova a sua misericórdia. E elas são a causa de não ter fim, de nós não sermos consumidos. O versículo 23, ele continua: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, Deus é fiel, independente de se você e eu somos fiéis ou não. No livro de 2 Timóteo, Paulo fala lá, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim:
se formos fiéis, ou melhor, se formos infiéis, Ele, o Senhor, permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Faz parte do caráter de Deus, irmãos, renovar a sua misericórdia para mim, a sua vida toda manhã, e Ele é fiel. Então, se Ele é fiel, nós somos infiéis, mas Ele continua sendo misericordioso. Isso vale também para a sua área financeira. E aqui diz no versículo 25, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aqui ele fala de misericórdia, de fidelidade, de salvação. Eu me lembrei de um pastor que outro dia falou sobre a diferença de justiça, de misericórdia e da graça de Deus. A graça é tudo aquilo que nós recebemos e que nós não merecemos. A justiça é tudo aquilo que nós recebemos e que nós merecemos receber. E a misericórdia é aquilo que nós não recebemos por merecer. Vou repetir. Justiça, recebemos aquilo que merecemos. Misericórdia, nós não recebemos aquilo que merecemos. E a graça, nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Então, se eu e você fizermos essa contabilidade, como aquele infeliz irmão me falou, se eu dou dízimo do bruto, não faça contabilidade assim com Deus, porque Ele é que te dá a semente. Então, quanto mais você aprender a semear, mais você vai ter bênção nisso. A nossa igreja tem aprendido isso, irmãos. Nós temos tido grandes bênçãos por causa da sua contribuição. E é por isso que nós estamos com as portas fechadas agora, mas vão abri-la muito rapidamente. E tudo isso que nós estamos fazendo está fazendo parte daquilo que Deus determinou para a nossa igreja. Seja fiel naquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu quero orar mais uma vez, agora quero orar com você sobre isso e depois chamar a pastora Raquel, que vai nos dar a palavra hoje. Senhor amado, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos traz a salvação, não somente a salvação eterna com o Senhor, mas a salvação na sua mais acepção da palavra, na sua plenitude da palavra, a salvação de trazer liberdade de coisas que têm trazido cativeiro para nós. E muitas vezes na área financeira nós temos sido escravo, temos não compreendido, Senhor, capacita-nos a compreender que essa é mais uma forma de adoração, Senhor, para que nós possamos aprender esse princípio de semear e colher aquilo que o Senhor tem nos dado 30, 60, 100 vezes, que é a sua promessa para nós todos. E que o nome de Jesus Cristo continue sendo glorificado nas vidas daqueles que têm sido fiéis, mesmo neste momento, Pai, que o Senhor possa alcançar aquelas vidas e que possa nos usar, aqueles que são abençoados, que têm aprendido a semear, a trazer à memória nossa aquilo que pode ajudar algum irmão para poder tirar ele dessa situação que estamos passando, Pai. Que o nome de Jesus Cristo continue sendo glorificado para a honra e glória do Senhor. Tenha um bom culto na palavra da pastora Raquel, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, num dos versículos que nós temos mais falado nesses últimos tempos. Parece que Deus está querendo o tempo todo fazer com que você e eu saibamos quem nós somos, o que nós podemos, o que nós precisamos. Então, nesse início do nosso culto, abra comigo a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Olha o que ela fala. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Paizinho querido, Senhor, eu sei que são tempos diferentes, eu sei que estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor, dentro das nossas casas.
Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que a gente não ouça como simplesmente estivéssemos assistindo a uma programação. Que o Senhor possa falar com o nosso coração, que o Senhor possa se revelar a nós, que o Teu Espírito, Senhor, que nos convence, Pai, que o Teu Espírito possa queimar no nosso coração o desejo, Senhor, de cumprir, de fazer apenas a Tua vontade. Senhor, leva nosso pensamento cativo, Pai, e que a gente possa, Senhor, após esta ministração, Pai, estarmos cheios do Teu Espírito, perguntando, se dispondo e querendo, Senhor, apenas fazer a Tua vontade, o Teu querer. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém? Que coisa linda, né? Quando você começa a ler essa passagem, você começa a perguntar assim, espera um pouquinho, agora eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, mas tudo isso só pode acontecer por causa da nossa salvação, da tua e da minha salvação. Quando nós nos convertemos, isso tudo vem junto. É para nós, está aqui, ele diz exatamente isso. Então, vamos começar a esmiuçar um pouquinho a palavra de Deus? O que é salvação? Salvação, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de salvar ou de remir. Bom, Raquel, e aí, o que é remissão? Remissão é libertação, mas é uma libertação porque foi pago um preço. Teve, mediante um pagamento, é que você, então, recebeu essa remissão. E aí tem uma outra palavra que é a redenção. E a redenção também quer dizer libertação. Você foi salvo, você foi remido e você foi liberto. É isso que está na palavra de Deus. Aí você pergunta, mas do que eu fui salvo? Você foi salvo da morte eterna. Claro, agora você tem que ter certeza no teu coração. Deus não mente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é promessa de Deus. Você creu, então você tem o quê? A vida eterna. E aí você pergunta, mas então do que é que eu fui liberto? Você foi liberto da condenação da lei, porque a lei te condenava, ela dizia que você era culpado, você não cumprindo a lei, você está culpado. A lei, você também recebe uma libertação, você foi liberto da culpa. Agora não há nenhuma acusação sobre a tua vida, nem a minha vida, porque ela foi paga naquela cruz. Você também foi liberto do pecado. Ele não tem mais domínio sobre a tua vida. Você foi liberto, inclusive, de Satanás. Só esse pacote já seria maravilhoso. Mas nós temos que entender que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí vem a pergunta, ele escolheu para quê? Para que Deus te escolheu? Ele te escolheu para você ser chamado filho de Deus novamente. Ele te escolheu para que você fosse salvo. Ele te escolheu para que você fosse santo. Deus é santo e Ele nos quer como Ele. Ele nos escolheu para sermos de propriedade exclusiva de Deus. É o que fala a palavra de Deus. Nós acabamos de ler. Ele te escolheu para ser sacerdote real. Antigamente, um único sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar no templo, no Santo dos Santos, para que naquele momento, uma vez por ano, ele fizesse todo aquele ato para você receber o perdão. Agora não. Você e eu somos esses sacerdotes reais. Ele te escolheu e te chamou e me chamou e fez de todos nós nação santa. É o que diz a palavra de Deus. Uma etnia escolhida a dedo. Não é por acaso, não foi por mérito, mas ele realmente te escolheu antes da fundação do mundo. Aí você pergunta, Raquel, você está dizendo que você crê em predestinação? De uma certa maneira, sim. Mas como assim? Eu sou predestinado do quê? Para quê? Como que é isso? Nós fomos predestinados para sermos como ele é. Como Jesus é o que diz a palavra de Deus. Nós somos predestinados para irmos aonde ele está.
Ele preparou o lugar e nós vamos estar com Ele. Nós também somos predestinados para fazer as mesmas coisas que Jesus fez enquanto Ele esteve aqui na terra. E é por isso que eu e você precisamos entender que Jesus é a expressão exata do Pai. A palavra de Deus diz, eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Isso Jesus falando. Ele está dizendo, você quer conhecer o Pai é Espírito? É só olhar para quem eu sou, o que eu faço, como eu sou. É isso que Jesus está dizendo. Deus é Espírito, nós também. Nós também somos um Espírito, nós também temos uma alma, nós também habitamos no corpo. Mas isso não quer dizer que sejamos 3 pessoas. São 3 partes diferentes, mas é uma única pessoa. Deus também. Às vezes as pessoas falam, não dá para entender isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Imagina, são 3 deuses. É muito simples. Pensa na água e nas formas diferentes dela. Existe o estado sólido, existe o estado líquido, existe o estado agoso, mas tudo é água. É exatamente isso. Aí você começa a dizer, pera um pouquinho, mas então quando começou o plano da salvação? No que diz respeito a nós, depois da queda, no Jardim do Éden, quando Deus chega e pergunta assim para Adão, Adão, onde tu estás? Gente, isso para mim é o maior ato de amor que possa haver. Ele foi atrás do pecador. E aí você vai falar, mas ele é onisciente. É claro, ele é onisciente e ele já sabia que Adão iria pecar. É por isso que a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado a morte vicária dele mesmo, na pessoa de Cristo. Antes de começar todas as coisas, isso dali já tinha sido feito. Sabe, quando você pensa nessa pergunta que Deus faz para Abraão, onde tu estás? Essa pergunta fala muito de quem é Deus. Fala muito também de quem é Abraão, de quem é Adão, o que Adão fez de errado. Mas olha que coisa interessante, né? Essa pergunta fala, em primeiro lugar, que Deus é amor. E por amor, ele foi lá, apesar do homem ter caído e ter desobedecido. Também fala que Deus tem graça. E a graça, querido, é um favor que eu e você não merecemos. Nós fomos culpados, nós somos culpados, mas pela graça de Deus ele nos atrai novamente para si. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, alguém tinha que morrer. Ele morreu. Ele assumiu o teu lugar e o meu lugar, porque ele sabia que em nós não iríamos conseguir. Mas também aquela frase, Adão, onde tu está, ela fala sobre este Deus que é misericordioso. E essa misericórdia de Deus, ela foi revelada, porque ele não nos deu aquilo que nós merecíamos, a condenação, a morte. Você vai falar, mas o homem morre. Realmente, ele pode ter a morte física, mas ele não tem a morte espiritual. Eternamente, aquele que tem a Jesus como Senhor e Salvador vai passar o resto, tempo, eternidade, nem sei o que é isso, porque a palavra de Deus diz de eternidade a eternidade tu és Deus. Que maravilha, nós vamos passar essa eternidade com Deus. Aí continuando para descobrir quem é Deus nessa palavra, onde tu está, a fidelidade de Deus. Que coisa linda, querido, o caráter de Deus não muda. Ele não pode mudar, a palavra dele, ele não pode mudar, porque ele não pode ir contra o que ele é fiel, isso é maravilhoso. Mas ele também é justo, e por ele ser justo, as consequências, tanto do pecado que Adão teve, como as nossas consequências, nós também vamos colher. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, é exatamente isso. Mas ele também é um Deus santo. E aí eu fico pensando, que coisa maravilhosa. O pecado não faz parte da vida de Deus. E ele te chama para que ele não faça parte da tua vida também. Você vai falar, mas como assim? A gente peca. É verdade. Mas eu acho tão lindo quando você vê que Deus, desde o Velho Testamento, ele está sempre trazendo a salvação para o povo dele. Olha o que está escrito no Salmo 25, versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo o dia.
Você sabe o que é diariamente? A tua esperança e a minha não pode estar em homens, não pode estar em governo. A nossa esperança, ela vem e está nas mãos do único que pode nos salvar. É o que a palavra diz. Tu és o Deus da minha salvação. Quando você está lendo o Velho Testamento, você vê que Deus está dando ao seu povo, ao povo de Israel, o povo que ele escolheu para ser seu, somente seu, e ser representante dele diante de todas as outras nações. Ele deu a este povo, ele deu leis, ele deu os mandamentos, ele deu aquelas direções que eles deveriam cumprir. São 618 mandamentos. É claro que, com certeza, aquela lei era uma lei santa, mas nem você nem eu nós tínhamos condição de cumpri-la integralmente. E a Bíblia diz que se você errasse em uma única coisa, você já estaria condenado. Não tinha como, pelo esforço humano, impossível. Mas a Bíblia também diz que aquilo não é possível aos homens, é possível a Deus. Pode ser impossível para nós, mas não para Deus. Deus nos chama, Deus nos salva. E é nesse momento que também a gente vê a graça, o amor, a misericórdia de Deus, quando Ele começa a atrair o seu povo novamente através de Jesus. Oh, glória a Deus! Olha o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, está se referindo a Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse? É Jesus Cristo de Nazaré. Coisa linda! E aí então vem a pergunta, você tem certeza da tua salvação? Isso é uma pergunta muito séria. Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Essa é uma coisa que eu gostaria de parar nesse momento. Porque nós estamos vivendo uma época tão difícil, a insegurança é tanta, medo de morte, medo de doença, tem assolado muitas pessoas. Mas aquele que sabe que Deus morreu no seu e no meu lugar, nós temos uma esperança que ninguém pode roubar. E essa esperança é, nós vamos estar eternamente com Ele. Mas e se você não tem essa certeza? Então eu quero realmente parar agora aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar porque nós temos que entregar para Deus os nossos medos, as nossas dúvidas, mas principalmente a nossa condição de pecador. Então, ora comigo. Se você acha que você pode repetir, repita comigo, exatamente como eu estiver orando. Pai amado e querido, Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo e peço que neste momento, todo aquele que estiver ouvindo essa pregação, Pai, que o Senhor possa estar convencendo que é um pecador. E, Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Senhor, nós queremos nos arrepender, e nós queremos nos arrepender porque nós pecamos contra Ti, mas nós também pecamos contra os nossos irmãos, Pai. E eu reconheço, Senhor, que somente através de Jesus Cristo é que novamente eu posso ser religado com o Senhor, Pai. Foi porque Ele morreu naquela cruz, no meu lugar, é que eu posso novamente ter um relacionamento contigo. Aqueles braços, Senhor, estavam de um lado segurando a minha mão, a vida de cada um que nos ouve, e a tua mão, Pai. Senhor, e é por causa disso que nós podemos agora te chamar de Pai. Pai nosso, apaga todos os nossos pecados. Escreve o meu nome, o nome de todo aquele que estiver fazendo essa oração, Senhor, na sinceridade do seu coração. Escreve o nome no livro da vida. Entra na minha vida, entra na vida de cada um, Pai. E, Senhor, retira o que não te agrada. Senhor, que a gente possa entrar nesse novo nascimento, com certeza pela tua graça. E nós oramos pedindo esta graça para poder resistir ao pecado, para poder falar não à nossa vontade, que muitas e muitas vezes ela é
tendenciosa, ela é pecadora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, nome este santo, precioso, nome do teu Filho amado. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aí agora então tem uma pergunta. E agora? E agora que eu já sou salvo? E agora que eu tenho essa salvação, o que é que Cristo me proporciona? Porque a Bíblia fala que nós somos herdeiros. O que é que Cristo me proporciona? Entre outras coisas, paz, libertação. Foi isso que eu fui colocando lá atrás. Cura, o poder para você usar o nome de Jesus, esse poder para você ser chamado outra vez de filho de Deus, essa tua entrega na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz com que agora o processo de mudança comece principalmente através da sua mente. Porque tudo aquilo que você pensava, nem tudo era certo, era o que você achava que era melhor para você. Mas agora, através da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, eu e você podemos claramente ser transformados pela nossa mente. E aí essa salvação, essa transformação que vai acontecendo diariamente. Você é aceito por Deus, o seu nome é escrito no livro da vida e você tem uma salvação. Mas esse desenvolvimento da sua salvação, isso acontece na tua e na minha vida diariamente. Se não houver, querido, se não houver uma transformação, tem alguma coisa que está errada. Você pode, como eu, posso estar pensando que sou salvo, mas não sou. Nós podemos, inclusive, estar nos enganando ou até mesmo ser enganado pelo diabo. O meu receio, a minha oração, Senhor, que todos aqueles que ouvem a tua palavra possam ser transformados. A palavra tem que ser para você como um espelho. Ela tem que te confrontar. Não é você que tem que criticar. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Você tem que ouvir e falar, é isso que Deus quer, então eu assumo. É isso que eu tenho que fazer, então eu faço. É por isso que Deus te tira do império das trevas e te transporta para o reino do seu Filho, porque você não pode ser mais a mesma pessoa. Você está nesse mundo, mas você já não participa mais dele. Você já não faz as mesmas coisas que antes você fazia. Se então não houve essa transformação na minha maneira de ser, de agir, de falar, de pensar, tem alguma coisa errada. Querido, pensa realmente, Deus está dando uma oportunidade para a gente perceber como nós temos caminhado nos dizendo cristãos. Hoje você fica ouvindo tantas coisas que se falam em nome de cristão, que chega a envergonhar, que você tem até receio de falar. Você tem medo de falar, eu sou crente, porque você ouve tantas coisas, você vê tantas coisas que estão sendo feitas em nome de Deus. Misericórdia, querido, misericórdia. Nós temos uma vida pela frente, uma vida nova em andamento. Deus nos chama. E você quer saber para quê? Deus tem um chamado especial para a tua vida. Deixa eu te explicar mais ou menos assim, ó. Quando você se converte e começa a ler a Bíblia, tem uma passagem lá que fala assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que ele está querendo dizer? Isso é um chamado geral, isso é para todo o cristão. Não venha dizer, eu sou tímido, eu não fiz faculdade teológica. Não, ele está dizendo, enquanto você estiver fazendo a obra, você então vai estar levando a minha palavra. É isso que a palavra de Deus diz. Então essa transformação, ela começa a gerar em nós uma vontade de obediência. E aí você tem um trabalho maravilhoso, porque esse é um chamado geral que Deus tem para a tua e para a minha vida. Sabe, mas eu acho interessante porque Jesus não está mais aqui conosco, não está no sentido de andar neste mundo, de fazer aquelas maravilhas que ele fez. Nós temos que entender que quando Jesus estava aqui, ele curava, ele libertava as pessoas, só que agora ele não está mais. Em termos.
Porque agora você é a pessoa que ele escolheu para fazer exatamente o que ele fazia, a continuar a fazer aquilo que ele fez. Há um plano de Deus e esse plano diz respeito a cada um de nós. Então você tem um chamado geral, mas aí você tem que chegar e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Para que o Senhor me chama? Qual é a tua vontade? E sabe, eu tenho descoberto nesses 40 anos de convertida, eu tenho descoberto que Deus vai usar a tua e a minha história, a nossa família, a nossa faculdade, Ele vai usar o nosso temperamento, o nosso trabalho, tudo isso faz parte daquilo que Ele chama agora de um novo ministério para você. Aonde você estiver, aonde você estiver andando. É mais ou menos como se Deus estivesse falando assim para você agora. Filho, vá e pregue o meu evangelho. Filho, agora você cure os enfermos. É assim que eu estou te chamando. Batize as pessoas que foram alcançadas pela palavra que você tem falado, mas que são minhas de Deus, minhas de Jesus. São essas palavras. Eu te chamo para que você implante o meu reino no mundo que está caído, no mundo de trevas. E ele está dizendo que eu e você somos uma etnia especial para ele. Nós somos os verdadeiros sacerdotes, nós somos aqueles que fomos escolhidos para falar desse amor, falar dessa graça, falar a palavra de Deus. E o interessante é que eu e você também devemos orar pelas pessoas para que eles sejam salvos, assim como nós um dia fomos. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos escolhidos, nós fomos curados, nós fomos libertos, nós fomos salvos. E nós temos que pensar que nós temos então que ser uma nação totalmente diferente de todas aquelas outras que nós já existiam. Por quê? Porque agora você é filho de Deus. Pensa que coisa linda, ele está dizendo, você é meu filho, você é meu filho amado, eu te escolhi e eu quero te fazer herdeiro, você das minhas promessas, das minhas bênçãos que eu tenho para a tua vida e para a minha. Você é meu herdeiro, você é meu príncipe, minha princesa. Eu te escolhi para ser um embaixador. Você vai me representar em todo e qualquer lugar que você estiver. Você é especialmente, particularmente especial para mim. Que coisa linda, queridos. Sabe, cai por terra tanto sentimento de inadequação, de falta de amor. Eu não me amo, ninguém me gosta. Como não? O próprio Deus está dizendo, você é especial. Eu tenho meus olhos voltados para você, eu sei o que você pensa, eu sei da tua luta, eu sei da tua necessidade, e eu sei o que eu quero fazer em você, com você e para você. Isso é maravilhoso. Mas isso tudo, se você deixar. Se você chegar para ele e falar, eu deixo, Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor fale comigo para eu poder abençoar as outras pessoas, eu quero. A minha vontade é essa, Senhor, eu quero receber tudo que é o teu plano, eu quero. A minha parte é dizer, usa-me, eu estou dizendo, eu quero. Aí você vai perguntar, e como ele vai fazer isso? A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas, aquelas que não são, e justamente Ele faz com que aquelas pessoas que o mundo às vezes acha que não tem nenhum valor, e Ele começa a te mudar esse conceito, e Ele nos faz mais do que vencedores, é o que a palavra de Deus diz. Quando nós não temos, e Ele sabe que nós não temos, é Ele que nos capacita. Quando Deus... A Bíblia fala sobre isso, né? O plano de Deus. Quando Deus fez esse plano, quando Jesus foi levado aos céus, ele disse assim, eu não vou te deixar órfão, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai morar em você. Você sabe o que quer dizer isso? Antigamente, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas. Agora, ele mora no teu e no meu coração. Olha que responsabilidade,
Olha a maneira como você fala, como você age, como você anda, como você pensa. É isso que eu e você temos que pensar. Olha que coisa linda. Você não acha isso maravilhoso? Você não acha maravilhoso que agora ele morando aqui, ele tem algumas características, que isso é chamado de fruto do Espírito, que está à tua e à minha disposição. Quantas pessoas nós temos visto, crentes, com estupim desse tamanho, falando palavrão, gritando, fazendo e acontecendo, pondo para fora, soltando o velho homem. Mas ele tem dito que esse Espírito que habita em nós, ele tem algumas características, e isso faz parte do que é chamado o fruto do Espírito, onde ele fala que ele tem amor, ele tem alegria, ele tem a paz, ele tem longanimidade, ele tem benignidade, ele tem a bondade, ele tem a fé, ele tem a mansidão e ele tem o domínio próprio. Qual dessas você está precisando? Eu não sei no teu caso, talvez eu não vá poder responder aqui porque não vai ser apenas uma dessas características que eu preciso, às vezes muito mais. Pode ser que no momento você esteja bem, mas daí a pouco, de repente, tudo muda e vem para fora algo que você pensou que nem existisse mais, mas ele está habitando ali e você pode falar, eu preciso, o Espírito Santo me ajuda, me dá domínio próprio. Sabe, não há maior presente do que esse. O que está faltando em você? Qual dessas características que tem, que está aí no teu coração, na tua vida, está habitando em você, que você precisa recorrer? O que você está precisando? Uma, demais? Não sei. Mas eu e você precisamos querer. Nós precisamos deixar Deus agir, deixar a coisa, sabe? Deixa as coisas que para trás ficam e prossegue para o alvo. Senhor, eu já fiz tanta coisa errada, mas agora eu quero. Eu quero uma novidade de vida, eu quero aprender a orar, eu quero aprender a depender do Senhor. Sabe, é importante que você aprenda uma coisa. Às vezes, nesse processo de conversão, você vai precisar deixar algumas pessoas que fizeram parte do seu passado. Porque aquelas pessoas, a Bíblia fala, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Talvez algum amigo, alguma situação, aquilo te leve de volta para aquilo que você já fazia de errado. Então, eu não sei, cada um de nós tem uma história. E talvez você vá precisar de pessoas que estejam ao teu lado, que te cerquem, para poder te ajudar nessa nova fase, nesse novo crescimento. Não tem nenhum problema. O que eu preciso é aprender também a esperar, a confiar que Ele é bom e eu posso aquietar minha alma, que não importa coronavírus, não importa o que o mundo está falando, não importa o que está acontecendo, eu tenho um Pai que me ama, eu tenho um Pai que é misericordioso, eu tenho um Pai que sabe tudo sobre as minhas necessidades e este Pai, Ele é capaz de suprir cada uma delas, Ele pode, não, afinal nós não falamos, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim? Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque nós morremos com Ele. Como assim, Raquel? O que é o batismo, querido? É por isso que nós batizamos as pessoas já quando eles são adultos e não quando nascem. Porque o batismo, você e eu temos que ter consciência que naquele momento você está dizendo, aquelas águas que estão ali, elas estão representando, eu estou morto e agora eu ressuscito, eu levanto uma nova pessoa, novo nascimento, nova vida. É isso que está dizendo a palavra de Deus. E de repente nós precisamos aprender, e é um tempo bom esse que nós estamos passando, aprender a jejuar. Nós estamos muitas vezes orando, jejuando pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelo mundo. Está tudo certo, isso nunca é demais. Mas você já parou para jejuar por você? Você já parou para pedir para Deus, Senhor, me mostra o que é que eu estou fazendo errado? Eu quero fazer um jejum para o Senhor poder me mostrar e retirar de mim tudo que não te agrada. Você precisa pedir para Deus, Senhor, eu leio, não entendo. Mas a Bíblia diz que se nós necessitamos de sabedoria, nós podemos pedir para Deus que Ele dá a todo mundo. E Ele não fica fazendo esse eu dou, eu não dou. Peça, e quando você estiver lendo a palavra, Senhor, me revela. Foi o Senhor que escreveu, se está escrito, o Espírito Santo inspirou, então Ele habita em mim, Ele pode te conduzir a essa verdade. E aí eu vou voltar àquela pergunta. Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Há um plano geral? Com certeza.
Há um plano total para todo mundo? Com certeza. Mas há algo específico para você. Eu me lembro que quando eu me converti, muitas pessoas falavam, Deus tem um plano para a tua vida. Parecia meio chavão isso, né? Como se, ai, o que é que ele vai fazer? Mas é uma verdade. Deus tem um plano para a sua vida. A verdade é que você pode ou não estar no centro deste plano. Então, vem a pergunta. Deus nos salva, mas nos salva para quê? Para ter mais comunhão com Ele. Deus nos salva para aprendermos a reconhecer a voz dEle, que nem um pai. Uma criança, ela nasce, ela não sabe falar, e a mãe e o pai estão falando, daí a pouco ela está reconhecendo, ela sabe pela voz quem é quem. Ele nos chama para que a gente aprenda a reconhecer a sua voz, Ele nos chama para que a gente aprenda a andar com Ele em cada dia, em cada momento, e Ele quer te capacitar cada vez mais e mais para fazer a obra que Ele tem para você. É assim que Ele vai fazer. Ele quer te dar paz, afinal de contas, como que você pode não ter paz? Mas Raquel, olha o que está acontecendo. Querida, você serve ao príncipe da paz. Tem que haver paz no nosso coração. Independente do que está acontecendo. Não é porque não vai ter problemas que você tem paz. Não. A paz é a ausência de lutas internas, mesmo tendo dificuldades acontecendo. Mesmo que em volta da gente os problemas estejam nos cercando, mas nós precisamos ter essa paz. E isso vem inclusive através de libertação. E essa libertação, ela acontece em várias áreas da nossa vida. De repente, você pode ter uma libertação nos sentimentos. Que você tem tanta coisa que você trouxe do passado. De repente você precisa de uma libertação porque você tem áreas na sua vida onde você ainda tem vícios que precisam ser deixados. Você precisa de libertação na sua própria maneira contaminada, as ações que nós fazíamos. Aquilo que era uma vontade natural, própria, eu quero, nem sempre é o que Deus quer. E muitas vezes essa vontade ela vem pela sugestão de Satanás. Então, queridos, o que Deus quer é te usar para libertar outras pessoas, assim como você foi liberto, assim como você foi alcançado. Pode ser que essas pessoas estejam opressas, ela pode estar endemoniada, pode estar amarrada, mas esse é o teu papel. Se levantar na autoridade do nome de Jesus para trazer esse tipo de cura para a pessoa. Cura no corpo, cura na alma, cura no espírito, é isso que o Senhor quer. E Ele está querendo, em todo este processo, te revestir da santidade dEle. Ele diz, sede santo porque eu sou santo. E Ele te convida, vem fazer parte do meu exército. Vem fazer parte desse exército dos últimos dias. Queridos, nós temos esses recursos. Deus é tão maravilhoso que já deixou tudo preparado para nós. Eu e você, a partir do momento que nascemos de novo, nós nos tornamos pessoas extremamente especiais para Deus. Você é único aos olhos de Deus. Ele te ama de uma forma tão especial, mas Ele também te chama, Ele conta com você, Ele conta comigo. É interessante que Deus te chama e Ele te muda. Ele te transforma, Ele te capacita. Ele te capacita e Ele te envia. E Ele aí, nesse enviar, Ele vai estar te guardando, Ele vai estar te protegendo, Ele vai estar te usando, Ele vai estar te ensinando. Esse é o processo, o dia a dia de um cristão. E agora que você se converteu? E agora que você já se entregou para Jesus, falou, entra, retira o que não te agrada. Esse é o processo. Aí a questão da gente descobrir qual é a herança que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Você vai tendo isso a partir do momento que você vai lendo mais a palavra. Sabe, a pergunta aqui é, você tem enterrado o seu talento? Você tem deixado que a preguiça, mas acho que ele não vai me usar, a autoimagem negativa está impedindo isso? Deus está transformando a tua vida. E nós estamos nos últimos dias. Ele conta com você. É isso que Ele conta. Quando você nasceu com o DNA dos seus pais. Pai e mãe formaram aquilo que veio com você na genética. Mas agora Deus está pondo o DNA dele em tua vida.
Ele está te transformando, Ele está formando características que são dele. Você entende isso? Que coisa maravilhosa. Você entende? Olha o que está escrito no livro de Efésios, querido, no capítulo 1, versículo 4 a 8. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Já está abençoado. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu. Ele concedeu gratuitamente no amado. Esse amado é Jesus. Está aí. Foi concedido a você, gratuitamente foi concedido, no qual nós temos, no amado, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Sobre a tua vida e a minha vida, há um derramamento abundante de graça, em toda sabedoria e prudência. Sabe, meus queridos, o mundo está passando por uma pandemia. Esse vírus tem paralisado muitas pessoas, mas ele não pode te paralisar. Ele não pode gerar medo em você, porque o teu Pai te ama. O teu Pai está contigo, Ele não te abandonou, você não está sozinho aí na sua casa. A palavra de Deus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos dias, até acabar tudo, consumação da vida, consumação do mundo, Ele vai estar contigo, ao teu lado. É isso que a palavra de Deus diz. A tua parte é a minha. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. É hora de você se levantar, é hora de você, eu não sei, talvez dentro da sua casa tem tanta mídia social, levar a palavra, ligar para uma pessoa, eu estou preocupada com você, como é que você está? Fala comigo. É isso, Deus quer uma família, Ele nos chama de pai e nos forma como uma família. É isso que a palavra de Deus diz. Ele te chama para você ser pregador das boas novas, para você levar amor, para você levar a graça dEle. Tem muita coisa que você pode fazer. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Então dê amor e você vai colher amor. Dê um pouco do seu tempo, dê o seu ouvido, empreste um pouco. As pessoas estão precisando da tua palavra. As pessoas precisam saber que alguém está pensando nela. É a hora. Pega seu telefone, ore pelas pessoas, mande um versículo. É assim que nós vamos propagar a palavra de Deus, que nós vamos ser agentes de reconciliação. Afinal, você e eu fomos reconciliados com Cristo. Não é o que é assim que a palavra de Deus diz? Um dia Ele usou alguém para poder levar desse amor para você, para falar a palavra. E do nada, você pode ter ouvido várias vezes, mas de repente, naquele dia, alguém falou uma única coisa e aquela palavra entrou. Ela entrou e foi certeira no teu coração. E nessa entrada ela produziu vida, ela germinou, ela fez com que aparecesse, aquela raiz brotou. E agora você pode dar frutos. E eu te convido, nesse tempo, para você olhar para dentro de você e pensar, e agora que eu já sou de Jesus? E agora que eu já sei que Deus me ama? Às vezes eu não sinto, mas eu sei. E como eu não vou andar pelo que eu sinto, mas pelo que está escrito, então eu quero me levantar na autoridade do nome de Jesus. E eu quero dizer que eu quero fazer parte deste exército. Esse exército dos últimos dias. Esse exército que é chamado, convocado para ser sal e luz nessa terra. Para levar a graça e o amor de Deus. Você quer? Vamos orar. Pai amado e querido, essa é a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que os dias são maus.
Mas, Senhor, nós conhecemos um Deus de amor, nós conhecemos um Deus bom. Então eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada vida que está ouvindo essa palavra, Senhor. Derrama da tua graça, do teu amor. O Senhor sabe como se encontra o coração de cada um deles. Pode ser, Senhor, que essa pessoa até te conheça e já tenha até sido usada, mas no momento, esses tempos têm trazido tanto medo. Pai, em nome de Jesus, se revela para essa pessoa. Nós oramos pedindo libertação, libertação das mentes, libertação do cativeiro que o diabo tem colocado, dizendo que você não é amado, que Deus não pode te amar, que Deus não pode te usar. Haja libertação na tua vida, libertação na tua mente. Satanás, você tem que sair da vida dessas pessoas, porque elas são lavadas, elas são remidas, elas são consagradas ao Deus único, ao Deus que tudo pode. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ficar sendo frustrados. Senhor, eu coloco essa vida nas tuas mãos e eu te peço, Senhor, que ao ouvir essa palavra, seu coração se aquiete e que ela entenda que este Deus, que é santo, que é justo, que é amoroso, que é misericordioso, este Deus se importa com ela e que ela pode tomar uma decisão de dizer: eu quero fazer parte desse exército. Em nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, receba a salvação, a libertação, a cura que há neste nome, nome que é sobre todo nome, ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, que as consolações, a comunhão com o Espírito Santo possa estar com cada um de nós, hoje e para sempre. Vão na paz do nosso Senhor.